família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani.
verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo. Muito bom dia, amigos da TV Guarani. Estamos de volta aqui no José de Araújo Sintra. Agora, Campeonato Paulista, categoria Sub-17. Você já vai acompanhar daqui a pouquinho a entrada das duas equipes. Agora, o Guarani enfrenta a equipe do Grêmio Prudente. Jogo válido pelo grupo 18 da segunda fase do Campeonato Paulista. É a segunda rodada, a equipe do Guarani que vem de derrota e precisa da sua reabilitação. E ao meu lado, bom dia, Renato Canadinho. Muito bom dia, Marcelo, muito bom dia, amigos que estão ligados aqui na TV Guarani, amigos do Brasil. A bola vai rolar e você vai acompanhar tudo aqui com a gente em todas as emoções para Guarani e Grêmio Prudente. Jogo da segunda rodada do Campeonato Paulista Sub-17. As duas equipes já vão se perfilando ali no centro do gramado. Vamos à execução do hino nacional brasileiro. Muito bem, essa foi a execução do hino nacional brasileiro. As duas equipes naquele protocolo de cumprimento. E vamos às escalações das duas equipes. Começando com os donos da casa, a equipe do Guarani, com Renato Canadinho. É o Guarani que vem todo de branco para esse jogo do Sub-17 com 1 Enzon, 2 Thiago, 3 Guilherme, 4 Caetano, meia dúzia D'Amato, 5 Botelho, 8 Pietro e 10 Cauã Jabes. No ataque, 7 Brian, 9 Harley e 11 Zanotto. O técnico é o Marcos Paulo, que tem à sua disposição, Marcelo Gobet, 12 Álvaro, 13 Raul, 14 João, 15 Miguel, 16 Nagata, 17 PJ, 18 Maroto, Dreger, o centroavante, com a 19, e o Adilson, o número 20. E como vem a equipe visitante, o Grêmio Prudente. É o Grêmio Prudente que percorreu pouco mais de 580 quilômetros para chegar até a cidade de Amparo, escalado definido pelo técnico Lucas Lígio Silva, com 1 Luiz, 2 Guilherme, 3 Astorga, com a 4 Samuel, meia dúzia Chico, 5 Chiara, 8 Dantas e 10 o Foguinho, 7 Otávio, o glorioso Otávio, 9 Marcos e 11
Pajé à disposição do treinador Lucas Silva, 12 Gabriel, 13 Bahia, 14 Ceará, 15 Rocha, 16 João Pedro e 17 Alisson. Marcelo Gobet. E Renato Canadinho, como vem a terceira equipe em campo, aquela, como eu falei na outra live, aquela que você por muitos anos fez parte lá dentro do gramado. Com muito orgulho, Marcelo Gobet, não só na Federação Paulista de Futebol, mas também no quadro da Confederação Brasileira de Futebol. Fran Carlos Araújo Gonçalves Fernandes, de 33 anos, formado na turma de 2025, tem como assistente número 1 Lucas José Mendes, de 28 anos, o Magnilson de Oliveira Silva agora vai ficar como assistente número 2 e o Gabriel Petrini Rodrigues Cruz será o quarto árbitro. É com você, Marcelo. A equipe, o pessoal já vem chegando no nosso chat aqui, obrigado a todos que estão com a gente. O Gato Fofo, parabéns por dar visibilidade às categorias de base do Guarani. E o Vanderlei avisando que o goleiro do Grêmio Prudente pode chamar de Luizão. O nome dele é Luizão. Então tá anotado aqui, obrigado aos 92 aparelhos conectados com a gente. Vá mandando sua mensagem, de onde está falando, para quem é sua torcida. A equipe do Guarani que vem de uma derrota para o SCA Brasil pelo placar de 3-2 e a equipe do Grêmio Prudente acabou empatando com o Clube Atlético Paulista em 1-1. Então, para já pegar a nossa audiência aí, Marcelo, quando eu disse o glorioso Otávio, eu já vou falar logo essa piada já do mata, Otávio. já mata logo, porque a ansiedade é muito grande. Você sabe quem é a pessoa que mais bebe água no mundo? Quem? O Otávio. Por quê? Porque sempre passa um caminhão pipa lá na rua, escrito água potável. Siga na pelota, Marcelo Gobet. Tudo pronto, Guarani à nossa direita, a equipe do Grêmio Prudente à nossa esquerda. A saída de bola pertence à equipe do Grêmio Prudente, lá no centro do gramado, camisa 9, o Marco. Marco prepara-se lá para dar o pontapé inicial. Autoriza o árbitro, começa Guarani e Grêmio Prudente aqui no José de Araújo Sintra. O primeiro lançamento, procurando já o ataque, a equipe do Grêmio Prudente. Recupera a equipe do Guarani. Tenta o lançamento o Cauã Jabes. Não deu ali pro Halley, mas... Olha, no primeiro jogo nós tivemos uma falta com 10 segundos. Aqui foi com 16, Renato. E agora aumenta a intensidade, né, Marcelo? Aumenta a intensidade. O sub-17, o contato físico é um pouco maior, às vezes até viril. É, Marcelo, você já sentiu ou teve uma entrada viril? Não. Quando você jogava futebol? Não, nunca. Vem descendo a equipe do Guarani. Houve uma substituição na equipe do Guarani. A gente já viu ali, entrou camisa 13 o Raul. Daqui a pouco a gente vai ver. Eu acho que quem saiu foi justamente o camisa 6, o D'Amato. A gente não tá vendo aqui o lateral esquerdo. Então houve uma troca aí na equipe do Guarani de última hora. Saiu o D'Amato para a entrada do camisa 13, Raul. Vai avançando a equipe do Grêmio Prudente. Ele toca mais atrás com o Astorga. Lembrando que a gente recebe as papeletas, né? Mas pode acontecer nesse intervalo, acontecer alguma coisa no aquecimento, pode acontecer alguma coisa e houve a necessidade dessa troca. E segundo a papeleta, número 13 é o Raul, né? Então, quem ouviu aí na escalação inicial D'Amato pode desconsiderar. O lançamento frente a frente, a briga pela bola, chega ali até o Guilherme. Guilherme disputa ali, faz o giro, rapaz, matou uns 3 do coração aqui da equipe do Guarani. A bola chega até o Raul. Raul virou, tenta a inversão de jogo lá na direita, o lançamento para o Zanotto. Ele chegou na bola, dominou no X1, na entrada da área, o toque atrás para o Halley. Ajeitou o chute, foi travado, a bola volta com o Zanotto. Lá na direita, o cruzamento do Thiago. Acabou espirrando o taco ali, mas a bola ficou fácil nas mãos do goleiro Luizão da equipe do Grêmio Prudente. Já sai jogando aqui na direita, tenta o lançamento, procurando o Otávio. Otávio deixou, estava chegando ali o Marco também. A bola sobra para o camisa 4, o Caetano. E o lateral é a favor da equipe do Guarani, último toque do jogador do Grêmio Prudente. Lembrando, né, Marcelo Gobet, que na estreia deste grupo, né, o grupo 18 da segunda fase do Campeonato Paulista Sub-17, o Guarani acabou perdendo o seu jogo de ida, ou melhor, seu primeiro jogo por 3-2 para o SKA Brasil, né? E aí a equipe do Grêmio Prudente acabou empatando com o Clube Atlético Paulista. Então, neste momento, o SKA tem 3 pontos, Clube Atlético Paulista tem 1, Grêmio Prudente 1 e o Guarani vai em busca dos seus primeiros pontos nessa segunda fase. A bola está na mão do goleiro Enzon.
Ele prepara ali, rifa essa bola, dá aquele efeito, tenta o toque o Brian. Brian conseguiu o toque, Cauã Jabes invadiu, correu, na área, travou do chute cruzado, defendeu o goleiro! Luizão faz uma belíssima defesa, o lançamento ali, o Cauã quase abre o placar nesse início de partida, Renato. Que oportunidade do garotinho número 10 da equipe do Guarani, o Cauã acabou chutando em cima do Luizão, segue 0-0. Ele perdeu a passada ali no final, não pegou com aquela força necessária e o Luizão bem posicionado fez a defesa. Libera a defesa, né? Providencial, na verdade, a defesa do Luizão, já que o Cauã Jabes teve sim a grande oportunidade, a primeira grande oportunidade de abrir o placar para o Bugre de Campinas. Lateral a favor da equipe do Grêmio Prudente, aqui pelo lado direito. Vem para a cobrança ali o camisa 3, o Astorga. Rapaz, o arremesso foi lá para a linha de fundo, a força. Imagine quando tiver ali próximo da bandeirinha de escanteio, vai ser uma cobrança de escanteio ali. É muito forte ali. Astorga, que é uma cidade do Paraná, né, Marcelo? Muito provavelmente seja por isso que o número 3 da equipe do Grêmio Prudente tenha esse apelido. Tenta descer ali a equipe do Guarani, já perdeu, vem a equipe do Grêmio Prudente, tenta o toque no meio para o Marco. Marco acabou não alcançando a recuperação do Thiago, despacha essa bola procurando o Brian. O toque de cabeça, o desvio ali pelo lado esquerdo do Chico, é lateral para a equipe do Guarani lá pelo lado direito do seu campo. E o Astorga chama-se Felipe Ferreira da Silva. Então, mais do que justo aí, né, fazendo homenagem, de repente, à sua cidade natal. Muito obrigado, Marcelo Gomes. De nada. Vem a equipe do Guarani, tentou ali o Thiago, novo lateral a favor da equipe do Guarani. Thiago na cobrança. O toque no meio, a bola chega até o Pietro. Pietro inverte o jogo aqui na esquerda com o Raul. O Raul no meio para o Cauã Jabes. Na frente, a triangulação, o toque para o Raul. Houve o desvio ali do Raul, por isso é o tiro de meta a favor da equipe do Grêmio Prudente com 5 minutos desta primeira etapa. 5 minutos que... por horas ou por minutos que começou o jogo, né, Marcelo? Só dá a equipe do Guarani, só vai dando a equipe do Guarani, o Grêmio Prudente vai se encaixando, se organizando, e o Guarani tem que aproveitar, né, esse momento aí, de repente, para ir dar uma espetada e quem sabe abrir o placar. Ali o Luizão saiu jogando aqui do lado, tenta na marcação ali o Brian, recuperação do Guarani, com o Pietro, no meio para o Botelho. Botelho faz o giro, espera a marcação chegar, Cauã Jabes vai avançando pelo meio, escapou de 1, de 2, acabou adiantando, afasta a zaga, e aí, como não houve a vantagem, a falta assinalada, né, Renato? Na verdade, tinha 2 oportunidades de marcar a falta, o glorioso Fran Carlos, o árbitro da partida, o Fran Carlos Araújo Gonçalves Fernandes marca mais uma falta no jogo, agora a favor da equipe do Grêmio Prudente. Vem para a cobrança o Samuel. Ele rifa essa bola, tentou desvio ali, tentou bloquear o jogador do Guarani, não deu para ele. A bola acabou saindo pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Grêmio Prudente. Vai lá o Chico para a cobrança. Ele ameaçou voltar, não deu, foi para frente, tentou o lance. A bola fica com a equipe do Guarani, sai tocando com o Pietro. Avança ali, chega a marcação. O chute aqui pelo lado direito do seu campo de ataque, mas a sobra fica com o Guarani, com o Raul. Raul inverte o jogo, tenta o tapa de primeira, não deu. A bola sobra para o Halley, mas a nova falta assinalada, a segunda falta cometida pela equipe do Guarani. Um pouquinho mais de números nesta partida ou deste campeonato, Marcelo Gobet. Em 602 partidas, tivemos 1.980 gols, uma média de 3,3 por jogo. E quem chegou já no nosso chat, a Vera Arantes, vamos Guarani, estamos aqui na torcida pelo meu neto e o José Roberto Sanches, agora na categoria Sub-17. Boa transmissão, bora Bugrão! É o Bugrão que faz o seu segundo jogo, Marcelo Gobet, nesta fase, na segunda fase, segunda rodada, perdeu o primeiro jogo, é importante buscar, lógico, com muito respeito à equipe do Grêmio Prudente, buscar a vitória, até para dar aquela embolada no grupo e depois começar já a pensar no terceiro jogo, que será contra a equipe do Clube Atlético Paulista, fora dos domínios do Guarani. Domina ali o Enzon.
Ele está jogando lá na direita, o toque saiu errado, não deu para o Thiago. Lateral de graça para a equipe do Grêmio Prudente já no seu campo de ataque. A domínio é feito, tenta o toque à frente, recebeu o Foguinho, o cruzamento ali atrás, afasta a zaga, completa o Caetano, o chute, o arremate. Só acompanhou com os olhos ali o Enzo, a bola passou à direita, é tiro de meta a favor da equipe do Guarani, no primeiro arremate do Grêmio Prudente. Pra fora, mas chutou, mas chegou, né? E ali o goleirão da equipe do Guarani ficou só observando, como você disse, com os olhos, Marcelo. Tenta avançar novamente o Grêmio Prudente, agora chegou atrasado o Raul, cometendo a falta, mais uma falta ali, sentiu ali o jogador, o Otávio, camisa 7. Vamos para a cobrança da falta aqui pelo lado direito do ataque do Grêmio Prudente. Já passamos da marca dos 8 minutos desta primeira etapa, segue 0-0 aqui no José de Araújo Sintra. Chega ali para a cobrança o Pajé e o Chico. Pajé para cobrar aberto, o Chico para cobrar fechado. Vamos ver, são dois na barreira. Tá lá o Brian e o Cauã Jabes. O goleiro atento, o Enzo, a barreira protegendo o canto esquerdo. Autorizada a cobrança. Não, deixou lá para o camisa 6, o cruzamento na trave. O árbitro nada, o assistente comiou, o pessoal reclamando do gol, mas o assistente é o lance pro assistente, né, Renato? Olha, Marcelo, que bola venenosa essa do camiseta 6 da equipe, o Chico, né? O goleirão foi surpreendido, lá que bateu no travessão, quicou muito fora, siga na pelota, mas que oportunidade da equipe do Grêmio Prudente. E que visão do Chico, né? Todo o goleiro Enzo esperando o cruzamento, pegou de surpresa, ela pegou uma caída ali que surpreendeu, a sorte que bateu no travessão. Essa é aquela bola sogra, né? Venenosa. Brincadeira, sogras de todo o Brasil. A minha sogra é maravilhosa, diga-se de passagem. Marcelo Gobet. E a sogra da Cleide? Rapaz, já não posso dizer o mesmo. Vem a equipe do Guarani, o lançamento feito, fica fácil nas mãos do goleiro Luizão da equipe do Grêmio Prudente. Confesso que tem hora, Marcelo, que eu me preocupo com o que a gente pensa, viu? Siga na pelota, Marcelo. O desvio ali do Guilherme, o toque à frente, mas a sobra volta com o Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente agora vai tomando as rédeas da partida, o Guarani com dificuldades. Vai tocando a bola aqui no meio, lançamento, tentando ali o Chiara. A bola rebatida pelo Caetano, mas a sobra volta com a equipe do Prudente. Aqui pelo lado direito com o Otávio. Otávio para Guilherme. Guilherme tenta o cruzamento na entrada da área, afasta a zaga. A sobra volta com o Grêmio, toque de cabeça no bate-rebate. Fica aqui com a equipe do Guarani. Tenta o toque de cabeça. A bola, ninguém consegue colocar essa bola no chão. Agora sim o Thiago avança lá pelo lado direito e faz o lançamento para o Brian, muito forte. Mas na corrida ele avança aí no tapa que ele deu para tentar ganhar na corrida, muito forte. Ficou fácil para o Luizão, camisa número 1 da equipe do Grêmio Prudente. Chegando a quase 12 minutos, o jogo deu uma equilibrada, né, Marcelo? Inclusive depois da boa chegada, lógico, de bola parada, da cobrança de falta do Chico, a equipe do Grêmio Prudente vai se organizando, assentando, assim como a equipe do Guarani, que perdeu, né, a grande chance de fazer o primeiro gol lá ainda no início do jogo com o Cauã Jabes, e agora o jogo deu aquela sentada, aquela equilibrada, e vai seguindo 0-0. E vem o Guarani com o Cauã, ele volta com o Pietro. Pietro domina, joga lá na direita com o Thiago. Thiago manda todo mundo ir lá para a área, vai fazer o cruzamento, o lançamento, tentou ali o Brian, a sobra volta com o Pietro, ele ajeita, arriscou o chute e foi bloqueado, mas a bola volta com a equipe do Guarani, aqui na esquerda com o Raul. Raul tentou o toque para o Harley, aí houve o choque, o árbitro mandou dar sequência, tá sentindo o Harley, mas a bola é da equipe... Não, o jogo foi paralisado. Para verificar as condições do jogador. Isso, vai ser reiniciado aqui com bola ao chão a favor da equipe do Guarani, até porque quem estava por último com a posse da bola era a equipe do Bugre. E aproveitar, mandar um abraço aqui para a mãe do Foguinho, camiseta 10 do Grêmio Prudente, e ela falou com certeza torcendo para o Grêmio Prudente, a Ana Cláudia Santos Garcês. Marcelo Gobet. Vem a equipe do Guarani. A inversão lá pelo lado direito, a bola volta com o Thiago. Thiago toca mais atrás, começa o jogo novamente com o Guilherme. Guilherme para Caetano. Caetano devolve para o Guilherme.
Já passamos, estamos chegando quase a 13 minutos desta primeira etapa. Lembrando, a categoria sub-17 são 2 tempos de 40. Raul volta ali, a equipe do Grêmio Prudente toda fechadinha ali. O Guarani tentando abrir essa defesa do Grêmio. 2 linhas de 4 e uma de 2. O toque é feito à frente, tentou ali o Brian, recuperou. O Chiara tenta sair no contra-ataque, mas já recupera a equipe do Guarani. Vem o Brian na correria ali, aí levou o Rapa. E teremos cartão amarelo para a equipe do Grêmio, Renato. É o famoso cartão amarelo por impedir um ataque bastante promissor. Ali o camiseta 7 da equipe do Grêmio Prudente. É o 7 que é o Otávio, é ele mesmo, Marcelo Gobet. Falta que vai levar muito perigo à meta do goleirão Luizão. A rapaziada vai ajeitando a bola ali, Marcelo Gobet. E quem chegou também, que sempre acompanha as nossas transmissões, principalmente da categoria Sub-17, a Adriana, que é a mãe do Harley. Prepare-se lá para a cobrança, o camisa 8, o Pietro. São 1, 2, 3, 4, 5 jogadores na barreira. Não, ficou 4. 4 protegendo o canto direito do goleiro Luizão. Falta próximo da área, vai o Pietro. O chute colocado, rapaz, a bola passou ali perto, só acompanhou o Luizão. Acompanhou, bela oportunidade, né, Marcelo? Quase saiu o primeiro gol. Tiro de meta para a equipe do Grêmio. Luizão tentou ali, tá aguardando a movimentação. Tenta o toque ali, o toque lá na esquerda. Aí o último toque foi do jogador do Guarani, lateral para a equipe do Grêmio Prudente. O arremesso é feito, tentou o desvio ali o Guilherme, não evitou a saída sim, mas a sobra ficou com a equipe do Grêmio Prudente. E ganhou essa bola, vai avançando lá pelo lado esquerdo, chega a cobertura ali do Botelho. Fica na bola o Cauã Jabes, ajudando sua defesa, e agora tenta ligar o contra-ataque, o árbitro mandou da sequência, entendeu que foi na bola. Cruzamento feito, procurando ali o Otávio, o toque de cabeça. Marcou a falta, né? Poderia ter aplicado a vantagem, até porque a bola estava na mão do goleirão do Guarani, o Enzo, né? Então o árbitro optou pela falta, mais uma falta no jogo, Marcelo. E vem a equipe do Guarani, Harley com ela, fez o corte, 2 em cima dele, acaba ganhando o lateral a equipe do Guarani já no seu campo de ataque. Falamos quantos gols tivemos até aqui no Campeonato Paulista da categoria Sub-17, agora os números para cartões amarelos. Agora tá valendo. Agora sim para jogadores, já que na live do Sub-15 era os cartões somente para os treinadores aqui na nossa papeleta, né? Agendinha de Marcelo Gobet, 602 jogos, 2.833 cartões amarelos foram anotados. Você foi buscar um por um, Marcelo Gobet? Não fui buscar um por um. Eu fiz a soma total ali na classificação dos grupos. Vem ali a equipe do Guarani, o cruzamento é feito no segundo pau, chega até o Harley, tentou a puxeta ali, não deu, afasta a zaga do Grêmio, que tenta sair jogando agora com foguinho lá pelo lado esquerdo, acabou adiantando, saiu com bola e tudo. Eu vou buscar os cartões de cada time. Sim, claro. Aí do Guarani e do Grêmio Prudente. Como tá fácil, os cartões foram zerados, só de uma rodada, para essa rodada tava tranquilo. E já para falar aqui também dos cartões vermelhos, nesta categoria Sub-17, 93 cartões vermelhos em 602 ou 602 partidas. Sai jogando, e o Guarani que tem o desfalque hoje, o Cauê Borges, que levou o cartão vermelho no jogo contra a equipe do SKA Brasil. O toque é feito à frente, vai avançando a equipe do Guarani, tentando invadir a área, todo mundo fechadinho ali, rapaz, tá uma concentração naquele canto, avança a equipe naquele espaço do campo, vai avançando ali o Zanotto, houve o último toque ali do camisa 3, o Astorga, e agora é o primeiro escanteio da partida, escanteio a favor da equipe do Guarani, na marca dos 17 minutos desta primeira etapa, Renato. De muita entrega das duas equipes, muita marcação, as defesas, ou no caso o Guarani quando ataca, a equipe do Grêmio Prudente marca muito bem, né? E vai aí, né, seguindo 0-0 aqui no José de Araújo Sintra. Cobrança feita, afastou ali a zaga.
E tem um cara também que tá pertinho acompanhando a nossa transmissão. E tá num lugar chato que você conhece ali. Tem um lugar bem agradável que você gosta de ir quando vai pra essa cidade, Renato. Qual que é, Marcelo Gouveia? Olha aí no chat nosso. Aí mas você vai ver ali. Tem que atualizar aqui então, porque não tá chegando pra mim. Não né? chegou? Agora sim. Ah. Estive lá esses dias. Estive lá esses dias acompanhando a Copa Paulista. Vai, Marcelo. Tá valendo ali, rapaz, o voleio. Mas já tava impedido ali. A posição irregular, só tava aguardando, mas o lance ali, a plástica do Braia foi bonita. Você, quando vai à cidade de Ribeirão Preto, não pode deixar de ir tomar aquele Danone bastante famoso da cidade de Ribeirão Preto, sem fazer merchan, porque nem precisa, né, Marcelo? O tal do Pinguim, né? Falou em Ribeirão Preto, falou em Pinguim. Vem a equipe do Grêmio Prudente. Califórnia brasileira, quente Ribeirão Preto. Bota quente nisso. Vem a equipe do Grêmio Prudente, o desvio da zaga, agora o primeiro escanteio a favor da equipe do Grêmio Prudente lá pelo lado esquerdo, vai o camisa 7, Otávio, para cobrança. Falando de quente, Presidente Prudente não é diferente, né? Várias vezes também estive por lá, nós estamos a exato 587 quilômetros da cidade de Grêmio de Presidente Prudente, depois do escanteio eu termino, Marcelo. Autorizada a cobrança, fechado no primeiro pau, afastou a zaga ali com a equipe do Guarani, mas a bola fica pererecando dentro da área, tenta o domínio ali, o camisa 9, o Marco, a sobra, aí fica com a equipe do Guarani, afastou do jeito que deu o Zanotto, a bola acaba saindo pela linha lateral, é lateral para a equipe do Grêmio Prudente, com 19 minutos desta primeira etapa. Só finalizando, né, e batendo um papo aqui com um dos membros da equipe do Grêmio Prudente, eles que vieram ontem, viajaram ontem, se hospedaram aqui na região, aquele negócio, né, Marcelo Gouveia, futebol tem que ser levado a sério, até nas categorias de base, não dá para percorrer quase 600 quilômetros na madrugada, já que o jogo sempre começa às 11 da manhã. E agora o desvio de cabeça, o Enzo tentou agarrar, acabou escapando e deu escanteio de graça ali para a equipe do Grêmio Prudente, vai o Chico para a cobrança. Momentos de expectativa aqui no José de Araújo Sintra, lance de perigo agora na área do Guarani. Vem lançamento lá na área, tentou a cobrança curta com o Otávio, não deu porque a marcação chegou. O lançamento vai lá para a grande área. Fechado, agora sim. O Enzo saiu firme e houve a falta. Houve a falta, é isso, né, Renato? Houve isso, o apito do... Ele acabou ali cometendo a falta, o jogador do Grêmio Prudente, já depois que a bola, inclusive, estava em posse do goleirão, falta já cobrada. E vem a equipe do Guarani, descendo aqui pelo lado esquerdo com o Raul. Raul atrás com o Pietro. Pietro começa o jogo novamente com o Guilherme. No meio, chega o Botelho. Caetano, a equipe do Guarani vai tocando a bola. Agora a equipe do Grêmio Prudente fica toda fechadinha. Ele não saiu não. Vem avançando a equipe do Guarani pelo lado esquerdo. O Pietro tentou o cruzamento ali de 3 dedos. Foi bloqueado. E aí afasta, despacha essa bola o Otávio. Recupera o Guilherme. Rebate aqui a defesa do Grêmio Prudente. Caetano nela, protege, ganhou ali o Otávio, avança, escapou, aí invadiu a área na linha de fundo, aí caiu, aí não, aí caiu de Maduro, só protegeu o Caetano, é tiro de meta para a equipe do Guarani. Mas bobeou o Caetano, hein, tentando fazer a proteção para que a bola saísse, a bola acabou não saindo, o número 7 do Grêmio Prudente acabou fazendo ali, chegando à linha de fundo, o número 7, Otávio, né, Marcelo Gouveia? E aproveitando essa paralisação para chamar você para se tornar e associar aí ao nosso grande bugre de Campinas, o sócio campeão, né? Então você que está vendo aí na telinha da TV Guarani, se associe e mostre sua paixão pelo bugre, pelo Guarani de Campinas. É só escanear o QR Code. QR Code. É esse, hein, Marcelo Gouveia? QR Code que está aparecendo aí na sua telinha. E a partir daí, Marcelo, só novidade. Só novidade. As equipes vão tomando aquela água, a parada técnica foi acionada ali pelo árbitro da partida. Os técnicos aproveitam para encaixar suas equipes e no placar segue 0-0. E agradecer também, né, a parceria da Biguá pela primeira vez aqui na transmissão da TV Guarani, chegando aí como um grande patrocinador das categorias de base, não só no Sub-17, no Sub-20, Sub-15 e também na categoria Sub-14, Marcelo Gouveia. Então vai se acostumando aí, arroz e feijão Biguá. É isso aí, Biguá alimentos de qualidade. Vem agora, as equipes vão conversando, aquela resenha
Pra tentar acertar, né, Renato? Essa é aquela parada, né? Pra trocar ideia. Essa mesmo é a grande intuito. Porque o tempo tá legal. Se fosse por conta da temperatura, poderia seguir o jogo, né? Mas então, parou. Já que parou, faz aí o bate-papo, se organiza. O Marcos Paulo batendo papo ali com a galera, conversando com seus jogadores. Assim como também o Lucas Silva faz a mesma coisa, pedindo um pouco mais de intensidade, um pouco mais de pegada. E o Guarani que teve, né, Marcelo, até aqui uma grande chance, não conseguiu concluir em gol. Vai empatando 0-0 na segunda rodada do Campeonato Paulista Sub-17, é o grupo 18. Para você que não sabe, SKA, Clube Atlético Paulista, Grêmio Prudente e Guarani, essas as equipes deste grupo. Lembrando que se classificam 2. Aí, a partir da terceira fase, Marcelo, aí a eliminatória é mata-mata, é um jogo em casa, outro fora, separa os homens dos meninos. 2 mais os 8 melhores terceiros colocados para formar as 32 equipes que aí vão para o mata-mata. E aí o ranqueamento, o chaveamento é pela classificação geral do campeonato, somando a primeira e segunda fase. Como na primeira fase nós tivemos grupos com diferentes números, aí considera o aproveitamento, depois o número de vitórias, assim por diante. Fique ligado, Guarani classificando, e se vai classificar, o que desejamos muito, você vai acompanhar aqui na telinha da TV Guarani. E sai jogando errado a equipe do Guarani, recupera o Grêmio Prudente, o cruzamento afasta a zaga, chega ali novamente com o Dantas. Dantas faz o cruzamento no meio da área, afasta a zaga. Recupera ali o Guilherme, manda para a área novamente. E aí a bola fica com tranquilidade nas mãos do Enzo, que daí não quer nem saber e rifa essa bola. O desvio de cabeça do Samuel, a bola indo para trás. O recuo feito do Astorga para o Luizão, que despacha essa bola. Tava chegando na marcação do Guarani. Mas a sobra fica aqui com o Caetano. Caetano tentou o lançamento, houve o desvio do camisa 9, o Marco. É lateral pro Guarani. E o profissional do Guarani, que hoje tem o jogo mais importante do ano, né, Marcelo Gobet? Recebe no Brinco de Ouro da Princesa o Brusque. Uma vitória simples, independente de qualquer outro resultado, coloca o Guarani na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. E o jogo é bom, até porque o Brusque é o líder da Série C na competição. Vem a equipe e já tá ali, já tá levantado. No momento do lançamento, já estava ali a bandeira erguida do senhor Magnício de Oliveira, marcando o segundo impedimento do Guarani na partida. E ele está informando ali que tem alguma coisa fora, deve ser dentro da área, pelo que ele está falando, né? Ei, Magnício, vamos que vamos, Magnício. Vai o Luizão para a cobrança. Toma grande distância. O árbitro já autorizou, pode ir, Luizão. Aí, boa. Faz o lançamento. Rifa essa bola, afasta ali o camisa 3, o Guilherme. Tenta o toque, o Zanotto, chega até o Harley consegue o domínio. Ele faz o giro, toque pro Zanotto lá na direita, tenta avançar a equipe do Guarani. Zanotto protege a bola, chegou 2 na marcação, o último toque foi do Zanotto. A marcação do Magnilson ali, o lateral a favor da equipe do Grêmio Prudente. Já que nós estamos bem lá do outro lado, a jogada acontecendo, né, onde está concentrada a torcida, onde deve ficar a torcida do Grêmio Prudente, 4 pessoas, Marcelo. 4 testemunhas. 4 pessoas ali na área destinada à torcida do Grêmio Prudente. E vem a equipe do Grêmio. O lançamento feito à frente para o Otávio. Chegou primeiro o Enzo não quis saber de brincadeira. Mandou essa bola pela linha lateral. É lateral a favor da equipe do Grêmio. Aqui na sua intermediária de ataque pelo lado direito. Sem pressa, vai chegando ali o Astorga. Ele toma grande distância. Olha a força do arremesso desse lateral. Tentou ali o Marco e o Marco acabou cometendo a falta, a carga para cima do jogador da equipe do Guarani. É a quarta falta, isso ou a quinta, Marcelo Gobet? A quinta. Quinta falta do Grêmio Prudente contra apenas 3 da equipe do Guarani. Pouquíssimas faltas nesse jogo, apenas 8 no total. Falta já cobrada, bola com o Enzo. Saindo jogando ali com o Guilherme. Guilherme para o Caetano e o Grêmio Prudente sobe sua linha de marcação, dificulta essa saída de bola do Guarani. O Grêmio vem para cima, não tem medo não, vai lá e pressiona. O Enzo complicando-se ali com o Caetano. Caetano rifa essa bola agora, não quer saber de brincadeira, o toque para o Brian. Brian consegue o toque para o Harley. Harley tem o domínio, faz o corte, é pressionado, escapa ali do Otávio.
O toque no meio, Cauã de primeira para o Brian. Agora sim, invadiu a área na saída do goleiro. Luizão defende e salva a equipe do Grêmio Prudente novamente. Os jogadores do Guarani estão perdendo uma chance atrás da outra, Renato. E o Brian mais uma vez na cara do goleirão Luizão. O Luizão que vai para mim se destacando nesse primeiro tempo com duas grandes defesas. E agora ele impediu que seria o primeiro gol da equipe do Guarani numa bela abafada, saindo no momento certo, impedindo o gol que seria do camiseta 7, Brian. E o destaque também para o toque do Cauã Jabes de primeira visão de jogo, quando estava invadindo ali a grande área, o camisa 7, o Brian, hein, Renato? Pegou a defesa do Grêmio Prudente totalmente desguarnecida, né? Tanto que o Brian saiu sozinho e nesse momento não tem o que fazer, né, Marcelo? Ou vai e tenta o drible ou chuta. Não chutar, o goleirão acabou fazendo o abafo e defendendo, segue 0-0. Caetano. A equipe do Guarani vai tocando a bola, foi o que aconteceu no lance anterior, eu falei que ia se complicando e quase saiu o gol, só que agora o Guilherme quase se complica, mas a recuperação do Pietro, lançamento lá na direita, a bola chega até o Cauã. Cauã no meio para o Botelho. Botelho ajudando a criação, toque na frente para o Zanotto, atrás para o Botelho, chega até o Brian, aqui na esquerda. Brian invadiu a área, tentou o corte, passou no meio de dois, ali se desequilibrou, tentou chegar ali o Raul, não deu para ele, afasta a zaga do Grêmio Prudente, chega o Caetano e consegue a recuperação. A marcação para cima ali do Marco, ganha lateral a equipe do Guarani. E boa jogada do Brian ali no 1 contra 1, passou entre os dois zagueiros, ele é tocado, mas não o suficiente para gerar o tal do impacto e se marcar o pênalti. Siga na pelota, 0-0. Guilherme com ela, tocando para o Caetano, aqui na esquerda. O toque para o Raul, Raul com ela. Eu tô evitando falar toca Raul, mas enfim, não tem jeito, né, Renato? Você pensou nisso pelo menos umas 587 vezes. A distância daqui imprudente. Gente, não tem como. Raul no jogo, tô jogando futebol, toca Raul. A bola chega, só protege o Guilherme e fica fácil nas mãos do Enzo. Toca Raul, pra você é igual a piada do Otávio para o Renato Canadinho. É por aí. Tenta avançar a equipe do Guarani e acabou perdendo. Bela recuperação do Zanotto. Que carrinho limpo e já toca ali para o Botelho. Avança, tentou a inversão com o Brian. Tava esperto ali o Guilherme, mas recuperou a equipe do Guarani. Chega até o Brian no pé de ferro, ganhou. Foi tocado por trás, mas estava impedido. O Brian ali estava em posição irregular e o impedimento foi assinalado. O terceiro impedimento do Guarani na partida. E a Suelen Ferreira, Marcelo Gobeto, tá bem pertinho aí também, viu? Lá no Rio Grande do Sul, em Bagé. Bate! Torcendo para o Grêmio Prudente, assim como também a Ana Cláudia dizendo vai Grêmio Prudente. E a Daniela Brandão, ela está em São Paulo, a mãe do Maroto. Chegando aqui, cobrança já feita. Que horas são agora? 11h30? Já dá pra ir acendendo a churrasqueira lá no sul. Pensar naquele churrasquinho, né, Renato? Vem avançando a equipe do Grêmio Prudente, tentou passar o Guilherme, não deu. Agora, se tiver fio, já tá pensando no chimarrão. E um pouco mais de 205 aparelhos conectados nesse momento. Nosso muito obrigado a cada um de vocês. Quem ainda não se inscreveu no canal do Guarani, faça isso, se inscreva no canal, deixe seu like e também pode acionar o sininho e fique por dentro de tudo que acontece no Guarani da cidade de Campinas. Vem ali o Dantas, o lançamento à frente para o Foguinho, melhor ali para o goleiro Enzo, que antecipou e fez a defesa, já sai jogando com o Guilherme. Guilherme para Caetano. De Campinas, tá, Marcelo? Tá certo. Caetano tenta o lançamento para o Brian, aí rebate a defesa, o desvio de cabeça do Otávio, vai chegando o Marco, o Guilherme não quis saber de brincadeira, despachou essa bola para a linha lateral. Já passamos da marca dos 31 minutos desta primeira etapa. O Guarani vai empatando em 0-0 com o Grêmio Prudente. E o Guarani que teve duas grandes chances, né, Marcelo? Duas grandes oportunidades. Por duas vezes o goleirão Luizão da equipe do Grêmio Prudente evitou o que seria o gol da equipe de Campinas e o jogo segue 0-0. Tenta ali o arremesso, eu falei, o Astorga fez o arremesso ali, a bola chegou na pequena área, meu amigo. A força do braço desse garoto. E agora sobra com o Brian, que arranca. Um lançamento feito, um corte providencial. Mas chega até o Halley para Cauã. De primeira posição, legal. Zanotto, cara a cara, o corte é feito. Na toque. Gol!
Zanotto, camisa 11. Num contra-ataque de manual da equipe do Guarani. A roubada de bola no primeiro lance. Conseguiu interceptar a zaga do Grêmio. A recuperação do Halley para o Cauã. Viu o Zanotto em posição legal. Ele invadiu a área. Dessa vez ele teve a calma. Fez o drible. Quase perdeu o ângulo, mas ele conseguiu empurrar para o fundo da rede, vencendo o goleiro Luizão. Está aberto o placar no José de Araújo Sintra. Agora, Guarani 1, Grêmio Prudente 0. Carimba, Renato! Pode carimbar, Marcelo Gobet, pode carimbar o belo gol do Zanotto e no 1 contra 1 deixou o Luizão na saudade, tocou para o fundo da rede, está no placar agora, 1 para o Guarani, 0 para a equipe do Grêmio Prudente. E o Zanotto marca o seu 6º gol na competição. E é assim que vai ter que ser, né, contra o Luizão, que sempre sai muito bem do gol, só que agora na jogada individual, na inteligência do Zanotto, no tal do X1, no 1 contra 1, né, Marcelo? Deixou o goleirão para trás, acabou colocando na rede, merecido o primeiro gol da equipe do Guarani de Campinas. Vai vencendo 1-0 e o nome do gol, Marcelo Gobet, Zanotto, número 11. O Guarani já recupera a bola, sai tocando. Guilherme e a equipe do Grêmio Prudente não muda ainda por enquanto sua estratégia. Permanece ali fechadinha, não deixando a equipe do Guarani chegar. Agora escorregou ali o Thiago, mas evitou a saída. Conseguiu se recuperar. O toque no meio para o Botelho. Botelho acalma o lance, pede a movimentação dos seus companheiros, toca atrás para o Caetano. Tem o Raul aqui na esquerda. Ele toca na frente para o Halley. Halley domina, tenta fazer o giro. Belo toque no meio. Pietro com ela. Arriscou o chute. A bola passou à esquerda. Luizão estava nela, só acompanhou. Sem perigo, só tiro de meta para a equipe do Grêmio Prudente. Vai chegando o Guarani, né? Vai chegando. Teve 2 oportunidades antes de fazer o primeiro gol. Joga com muito mais qualidade e quanto mais imposição, principalmente aqui no ataque. Não está dando muito espaço para a equipe do Grêmio Prudente, que pouco fez, pouco chegou, tirando a falta cobrada ali pelo garotinho da equipe, o número 6, né? O Chico. O Grêmio Prudente não chegou mais nenhuma vez, então é mais do que justo esse placar de 1-0 para o Bugrão de Campinas. Lançamento feito à frente, tem o domínio Halley, faz o giro, tenta avançar, escapa aqui pelo lado esquerdo, já toca para o Brian. Brian domina, faz a pedalada, avança, tenta chegar na linha de fundo, é marcado pelo Guilherme. Vai chegando a equipe do Guarani, Brian tentou o cruzamento, foi bloqueado. Chega a recuperação do Guilherme, ele avança ali, o Otávio estava do lado, ele preferiu fazer o lançamento para o Marco, mas melhor para o Caetano, que já toca para o Botelho. Botelho acalma o lance, vai tocando a bola no meio de campo, toca lá na direita para o Thiago. Thiago tem o domínio, volta com o Botelho. Botelho volta mais atrás, chega até o Guilherme para o Botelho. Botelho vai avançando, toca na frente, o toque não chegou para o Halley, manda para frente, despacha. O Marco estava ali acompanhando só, o Caetano com tranquilidade recuou essa bola para o Enzo, que já sai jogando com o Guilherme. Guilherme volta com o Enzo. E o Guarani vai ganhando ali alguns segundos na marca dos 36 minutos, Renato. E normal isso, tocar a bola agora, né, Marcelo? Tem o placar a seu favor, dá mais tranquilidade. Bandeira que deixou seu instrumento cair e pegou rapidamente. Tô ligado ou não, Marcelo Godoy? Tá ligado. Tô ligado porque a bola tá lá do outro lado. Então, o Guarani merece esse placar, até por conta de tudo que apresentou, e o Grêmio Prudente precisa, se quiser um pouco mais, atacar, né? Precisa jogar um pouco mais aqui no seu campo de ataque. E vem o Guarani novamente. Halley no meio, o toque pro meio novamente. Acabou escorregando o Brian. Luizão novamente antecipou e fez a defesa. O Luizão que vai, como você falou, Renato, vai se destacando nessa equipe do Grêmio Prudente. É um goleiro que chama atenção, Marcelo. Um goleiro que chama muita atenção por suas intervenções, pelo time da bola, momento de sair, enfim. Mas, né, quem conseguiu vencer ele por enquanto, só um gol, né? E o Zanotto, 1-0 pro Guarani. Vai tocando a bola a equipe do Grêmio Prudente no seu campo de defesa. Astorga, volta com o Luizão. Luizão joga lá na esquerda agora com o Samuel. A equipe do Grêmio Prudente vai tocando a bola no meio para o Dantas. Dantas recua para o Chico. E agora o Guarani que sobe a linha de marcação, dificultando. Foi bloqueado. O Zanotto quase rouba essa bola. Mas no lançamento sobra para o Guarani. Aqui no meio, Halley consegue um lençolzinho ali no meio. Conseguiu dominar. Acalma o lance.
sai jogando com Caetano. Caetano para o Harley. Harley que agora mais atrás aqui, vai tocando a bola. Ela chega ali até o Pietro. Pietro lá na direita para o Thiago. Thiago avança na linha de fundo, cruzamento no segundo pau, tentando o Brian. Muito forte, mas o Brian esperto ali conseguiu recuperar. Evitou a saída, volta atrás com o Raul. Raul para o camisa 5, o Botelho. Botelho volta aqui para o Brian. Brian devolve para o Botelho. O Guarani vai tocando a bola, vai na boa, quer abrir essa defesa. A equipe do Grêmio Prudente fechadinho. O toque no meio, errado, Pietro no pé de ferro, acabou perdendo. E agora o contra-ataque é do Grêmio Prudente. Marco com ela, avança pelo lado direito. Chegou a marcação, atrasou toda a jogada, ele teve que começar aqui com o camisa 2, o Guilherme. E a Rosa Maria, que é a vovó do PJ, está na torcida lá em Pinheiros, na cidade de São Paulo, Marcelo, com a Juju e a Lalai. Então tá bom. Torcendo aí para a entrada do neto PJ. O Enzo com ela. Ele pega a bola. A contagem dos 8 agora sim tá ali. Na hora que ergueu o braço o Fran Carlos. E boa arbitragem do Fran Carlos, viu? Seguro, um árbitro que, lógico, tem experiência suficiente para conduzir esse jogo, mais 2 minutos, segundo a indicação dele mesmo, o Fran Carlos, o árbitro. Tudo bem que ele é formado. Vai, Marcelo. Vem a equipe do Guarani na grande área. Halley tentou o toque para o Cauã. Foi lá indo o Halley, acabou perdendo. Pode completar, Renato. Só complementando, né, Marcelo? O Fran Carlos, que é formado no ano de 2025 na Federação Paulista de Futebol, mas é possível observar que ele tem mais experiência do que esse tempo de casa, entendeu? E também tem 33 anos, bom árbitro sim. Não se compromete, não faz gestos absurdos, né? Sempre próximo do lance, boa leitura e interpretação às regras do jogo. Foi bem nesse primeiro tempo. E vem a equipe do Guarani, lá pelo lado direito com o Zanotto. Ele faz o break, foi puxado e, como você falou, atento ao lance e marcou mais uma falta a favor do Guarani. Mais uma falta que vai levar muito perigo para a zaga do Grêmio Prudente. Eu não gosto muito da atuação do assistente Magnilson. Eu acho que ele quer chamar muita atenção, entra no campo toda hora, levanta a bandeira toda hora. Desnecessário, quero ver na hora que precisar se ele vai ter coragem. E vamos para a cobrança da falta. Acionar e marcar o básico, até eu faria isso, e foram mais de 30 anos, Marcelo. Só 30 anos. A barreira já está na distância regulamentar. Vem a equipe do Guarani. Momento. A cobrança feita, autorizado. Subiu de cabeça o Caetano! Subiu sozinho o Caetano. Acabou passando à direita. Mais uma chance ali que o Guarani perde. Tudo bem, estava ali meio desequilibrado, mas a belíssima cobrança da equipe do Guarani. Né? Raramente isso aconteceu nesse primeiro tempo, a equipe do Grêmio Prudente faz uma boa marcação, sozinho subiu e acabou cabeceando para fora. E Itaquera também está ligado aqui a Jaqueline Martins, torcendo aí para o Cauã Jabes, e também o Wagner Batista está falando, o Grêmio não está jogando hoje. E confirmado então, Renato, os 2 minutos, o quarto árbitro esqueceu de virar aqui para o público e para transmissão, mas a gente conseguiu ver. O Gabriel tá um pouco preguiçoso hoje, mas tudo bem, dá para entender. Nós pegamos ali antes de você, viu, Gabriel, de subir a bandeira. A bandeira não, a placa de acréscimo. Vem a equipe do Grêmio Prudente, bateu nas costas do Brian, acabou escorregando, bela recuperação do Otávio, escapada ali na habilidade, aí tomou a falta do camisa 8, Pietro. E foi falta, né? Falta, e como eu disse, né? Bem no jogo o Fran Carlos, vai conduzindo bem, controlando bem, se impondo no momento que tem que se impor. Dos poucos que eu vi, aliás, de tantos que eu vi, poucos, assim como 2 ou 3 que eu vi durante todo o Campeonato Paulista das categorias aí, Marcelo, gostei muito da atuação dele. De repente a comissão de arbitragem poderia ter um pouquinho de olhar diferente para ele. Demonstrou que tem capacidade, Marcelo. Ele marca e não aparece, né, Renato? Não, muito seguro nas suas gestual, enfim, siga na pelota. Vamos lá para a cobrança da falta. Vem o Pajé. Lançamento lá na grande área, o desvio de cabeça foi do Thiago, mandando essa bola pela linha lateral, e na marca dos 42 minutos, o senhor Fran Carlos Araújo Gonçalves Fernandes põe ponto final nesse primeiro tempo de Guarani 1, Grêmio Prudente 0, Renato. Passou muito rápido, um bom jogo de futebol, vitória
vitória parcial da equipe do Guarani, que vai conseguindo um resultado muito importante, Marcelo, até porque na primeira rodada acabou sendo derrotado pela equipe do SKA Brasil, né? E vai aí conseguindo a sua reabilitação, vai conseguindo pontuar. Lógico que temos ainda mais 45, 46 minutos, que é os 40 mais acréscimos do segundo tempo, para que o Guarani possa carimbar a sua vitória, lógico, respeitando demais a equipe do Grande Prudente, como o próprio Wagner Batista disse, né, e ele com certeza acompanha muito mais a equipe do Grande Prudente do que nós. O Grande Prudente, na opinião do Wagner, não está jogando hoje, mas o Guarani também fez por merecer, né? Fez por merecer. A justiça do placar é favorável, sim, à equipe do Guarani. Teve 2 oportunidades antes do próprio número 11, o Zanotto, abrir o placar. Então é isso, Marcelo Gobet. Vamos tomar uma água, Marcelo? Vamos tomar uma água. Tem um biscoito aí, Marcelo Tem Gobet? um biscoito. Tem um biscoito? Tem um Vamos comer biscoito. então. Vamos pegar um biscoitinho aqui e a gente volta já já para os números do primeiro tempo e todo segundo tempo de até aqui, Guarani 1, Grêmio Prudente 0. Não saia daí, a gente volta já já. Sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.
tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção, nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre,
tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, brinco de ouro, a nossa taba, construímos com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Guarani. Estamos de volta aqui no estádio José de Araújo Sintra. As equipes vão retornando, mas antes vamos a os números desta primeira etapa com o Renato Canadinho. É isso aí, Marcelo. Os números aparecendo aí na telinha da TV Guarani. Nos 6 chutes que a equipe do Guarani deu, 3 foi na direção do gol. Cometeu, ou melhor, sofreu 4 faltas, teve 1 escanteio a seu favor e 3 impedimentos e 55% de posse de bola. Já a equipe do Grêmio Prudente, dos 3 chutes que deu, nenhum na direção do gol, 6 faltas, 2 escanteios, 0 impedimento, 45% de posse de bola nesse primeiro tempo, de um bom jogo, um jogo bem disputado, as duas equipes, principalmente o Guarani, buscando a sua reabilitação, buscando os seus 3 primeiros pontos na tabela de classificação, Marcelo, e logo no início tem grande chance de fazer o gol. Ao longo do jogo, quem vai se destacando muito é o goleiro Luizão, e isso é bom para a equipe do Guarani, sinal de que estava chegando até fazer o primeiro gol com o número 11, Zanotto, gol esse que vai dando a vitória para o Bugre de Campinas, que tem mais 40 minutos, fora os acréscimos, para garantir esses 3 pontos que darão tranquilidade para a sequência da competição. Marcelo Gobet. Tudo pronto, as equipes voltaram já ao gramado, sem substituições nesse intervalo de partida. O Guarani à nossa esquerda, o Grêmio Prudente à nossa direita, a Harley lá no centro do gramado. Tudo pronto para darmos início a essa segunda etapa pelo Campeonato Paulista da categoria Sub-17. O Guarani vai vencendo 1-0. O árbitro vai estar esperando ali
O assistente número 2 que terminou de checar a rede ali do goleiro, o Enzo, para darmos início a esta segunda etapa. Tudo ok? Vambora. O árbitro ajeita o seu cronômetro. Está valendo. Começa o segundo tempo de Guarani e Grêmio Prudente. E o Guarani já tenta o primeiro lançamento aqui no campo de ataque para o Zanotto. Aí temos aquela famosa frase, Renato Canadinho: pega esse passinho, meu amigo, porque o passe foi forte. Esse também é a frase já pronta de muito tempo, né, Marcelo Gobet? Começa o segundo tempo, vamos ver aí, vamos verificar, vamos ficar bem atentos a essa segunda etapa. Segue, ou melhor, continua 1 para a equipe do Guarani, 0 para a equipe do Grêmio Prudente. E aqui acompanhando a TV Guarani, a avó Fatinha assistindo em São João da Boa Vista, ela que é a avó do Miguel. Conhece São João da Boa Vista, senhor Renato Canadinho? Eu conheço São João da Boa Vista, é um lugar muito aconchegante. Aconchegante, Visa com Minas também, bem legal lá, bem gostoso, perto de Poços. Tenta chegar ali a equipe do Guarani com o Rally, foi travado, recupera a equipe do Grêmio Prudente. Tenta sair jogando lá pelo lado esquerdo, travou, brecou a jogada, o lançamento agora procurando o Otávio. Rebateu a defesa. Vamos ver quem consegue colocar essa bola no chão, tá valendo tudo isso. Bela recuperação da zaga, o toque feito à frente, sai jogando o Pajé. Pelo meio, faz o giro. Consegue aí, se reequilibrou, vai avançando, o toque para o Dantas. Avança o Grêmio Prudente lá pelo lado direito. Vai tocando a bola, a invasão invadiu a área, chegou na recuperação o Raul e conseguiu mandar essa bola pela linha lateral. É lateral a favor da equipe do Grêmio Prudente no seu campo de ataque. E vai o Astorga para a cobrança. Vem bola na área. É praticamente um escanteio a favor da equipe do Grêmio Prudente. Ele toma a distância, Astorga... Não, dessa vez cobrou curto. Mas recebeu de volta. Astorga com ela, tem o Marco ao seu lado. Ele protege a bola, tentou o toque atrás. Afasta do jeito que deu o Pietro, mandando essa bola pela linha lateral. É lateral a favor da equipe do Grêmio Prudente na marca dos 2 minutos desta segunda etapa. O arremesso é feito à frente, o desvio de cabeça do Guilherme, volta com a equipe do Grêmio Prudente, chega até o Chico. Chico tenta escapar da marcação, protege bem a bola, tentou o toque para o Foguinho, aí a recuperação do Guarani. E a primeira falta desta segunda etapa, a falta contra a equipe do Grêmio Prudente e já com cartão amarelo, Renato. E bem aplicado, né? Por conta de toda a intensidade que foi empregada na jogada. Cartão amarelo aplicado para o número 11 da equipe do Grêmio Prudente, o glorioso Pajé. A bola com o Guarani, Guilherme para Caetano. Caetano com tranquilidade, vai avançando, toque no meio para o Pietro, quase tocou na fogueira, chegou até o Rally. Rally para o Cauã, Cauã de primeira aqui na direita para o Zanotto. Ele corre, tenta evitar a saída, conseguiu evitar e conseguiu dominar. Tem na marcação ali, era o Dantas que estava junto, conseguiu bloquear, afasta ali, mas a sobra volta com a equipe do Guarani. Guilherme com ela, o toque do lado, chegou aqui o Pietro. Pietro para o Caetano. Caetano volta, começa o jogo novamente com o Enzo. O Enzo faz o lançamento à frente, o Zanotto estava voltando da posição irregular, por isso nem foi na bola. Chegou ali agora com o Botelho. O Botelho agora sim, Zanotto na posição legal. Avança aqui pelo lado direito, tem o Cauã Jabes ao seu lado. O toque é para ele, Cauã no meio, pro Rally. Tentou a devolução, acabou furando. Chegou ali o Brian, não conseguiu chegar. Afasta a zaga, Botelho na disputa. A bola fica ali, chega ali o Caetano e consegue o toque de cabeça. Vem aqui na direita, Zanotto pro Rally, fez o corte, o toque pro Zanotto, o chute foi bloqueado. Zanotto com ela pro Rally, tentou o chute, foi bloqueado novamente. Rally com ela, tentou o cruzamento, foi bloqueado pela defesa do Grêmio. Um paredão ali na frente do ataque da equipe do Guarani, Renato. E bela jogada no Harder, né? Bela jogada, acabou saindo ali do seu adversário. Depois o Zanotto também tentou o chute. Um aglomerado de jogadores do Grêmio do Prudente acabou evitando ali, Marcelo, o que seria o segundo gol do Bugrão de Campinas. Segue 1-0 para o Guarani. É aqui o Eben do Cavaco, estamos aqui na torcida para o Brian Queiroz. Lugarzinho chato, Montes Claros, Minas Gerais. Vai tocando a bola a equipe
Sul de Minas é maravilhoso, né, Marcelo Gobi? Sul de Minas. Mas você foi pra Minas? Eu quarta-feira eu estive em Extrema. Quinta-feira estivemos em Extrema, inclusive acompanhando esse mesmo Guarani, só que nós chegamos na primeira cidade de Minas Gerais, né? Extrema. Então é Minas Geral, não Minas Gerais. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Siga na pelota, E Marcelo. vem o Grêmio Prudente, avançando no campo de ataque. Dantas com ela. Já tocou para o Chiara. Chiara devolve para o Dantas. Dantas domina, calma, espera a movimentação dos seus companheiros. Todo mundo marcado. Ele é obrigado a começar o jogo com a equipe, mais atrás com seu companheiro. A bola... Ainda bem, Marcelo, que eu não ganho a vida fazendo piadas. Stand-up. Stand-up, porque senão eu estaria com uma dificuldade, meu amigo. Rapaz. Uma dificuldade. Tava complicado. Vem a equipe do Grêmio, chega ali o Pajé no meio, o domínio do Chiara na frente, vai tabelando. Marco tentou o chute e foi bloqueado. Agora estava esperto a defesa do Guarani. Sai jogando com o Pietro para o Cauã, lá pelo lado esquerdo. Ele tá marcado, faz o giro, volta com o Pietro. Pietro escapa da marcação, tenta o toque no meio, quase foi bloqueado. Se atrapalhou nessa saída de bola a equipe do Guarani. Vem o Grêmio Prudente. Faz o lançamento à frente, só protege o Caetano. O Enzo saiu e fez a defesa. O Enzo sai jogando do lado com o Caetano. O Guilherme para o Caetano. Agora sim o Caetano. Vai avançando. Já passamos da marca dos 6 minutos desta segunda etapa. O Guarani vence 1-0. Vai conquistando por enquanto a primeira vitória nessa segunda fase. Tentando chegar ali, não conseguiu o toque o Harley. Volta ali com o Zanotto, atrapalhou, Harley com ela. Tem o domínio, acabou adiantando, mas ele conseguiu proteger bem a bola. Toca para o Zanotto aqui na direita. 3 em cima dele. Ele começa aqui atrás com o Thiago. Thiago volta no meio para o Pietro. Pietro lá na esquerda com o Raul. Raul para Cauã. Cauã faz o giro, Pietro faz a finta. Cauã tinha pedido a devolução, não saiu, ele reclamou ali com seu companheiro. Avança ali o Caetano. Faz o cruzamento. Chega até o Zanotto. Tenta o lençol, não deu, chegou firme na marcação. Mas o toque do Cauã para o Zanotto dentro da área, o chute! A bola passa raspando a trave direita, mas o Guarani foi tocando, com calma, foi tocando. Chegou até o Zanotto, clareou, arriscou o chute, passou perto, Renato Canadinho. Que chance, hein, Marcelo? Que chance no momento do chute ali. Acabou saindo meio que mascado, meio quicando ali na cara do goleiro Luizão. Saiu pela linha de fundo. Tiro de meta já cobrado a favor da equipe de Presidente Prudente. E agora a falta assinalada para cima do camisa 5, o Chiara. A 6ª falta do Guarani na partida já cobrado. Tentou o lançamento. Aí foi mais na pressa do que na rapidez. E quando você tem pressa, você não tem qualidade no passe. Né? Na maioria das vezes não combina, né? Pressa e qualidade, né, Marcelo? E o pessoal vem chegando aqui, né? Vamos, Pietro, é a Vera Arantes, um gol para a vovó. E ela também está dizendo que está na torcida, assim como a Meire, aqui na torcida para o Guarani em Itaquera, mas com o coração, com o Cauã Jabes, meu neto querido. Tentou avançar a equipe do Guarani, não deu. Daqui a pouco substituição na equipe do Grêmio Prudente. Ô Marcelo, aqui aquela nossa dúvida em relação à pronúncia do Kihara. É Kihara. É Kihara mesmo? Kihara, a Daiane tá falando. Tá corrigido, Daiane, muito obrigado. E vem avançando aqui, vinha avançando o Guarani, recupera o Grêmio Prudente, o lançamento lá na direita. Tentou o Otávio, chegou primeiro o Raul mandando essa bola pela linha lateral. Teremos troca, né, agora aqui pelo lado da equipe do Grêmio Prudente. Será que o Glorioso vai levantar aqui? Mas é o número 2. Número 2 vai deixando o campo do Grêmio Prudente. O Guilherme para a entrada do número... Não é o 2, Marcelo? Ali... Eu acho que ali é o time de acréscimo. É o 8, Glorioso, não? Número 8, Dantas foi embora para a saída do número 13, ou melhor, para a entrada do número 13, Bahia. E obrigado, senhor Gabriel, que agora lembrou das pessoas que estão atrás dele. Muito bem. Então, conferindo aí, reafirmando, confirmando, foi embora o 8 Dantas para a entrada do 13 Bahia. E vamos ao arremesso lateral a favor da equipe do Grêmio Prudente. Próximo à bandeirinha de escanteio ali, é o Astorga que tá nela. E olha o arremesso.
quase na pequena área. O desvio de cabeça afastou ali o Caetano. Na briga, sobra com a equipe do Grêmio Prudente. Lá na direita, a Astorga com ela. O cruzamento na marca do pênalti afastou a zaga. Quem fica com ela? Volta para a equipe do Grêmio Prudente. Vai chegando aqui pelo lado esquerdo. É o Foguinho. Ele invadiu a área. O cruzamento atrás. O toque na trave de cabeça! Gol! É do Grêmio Prudente. Marco camisa 9. Na marca dos 10 minutos. O cruzamento do Foguinho. Ele insistiu aqui pelo lado esquerdo. Passou pela zaga. Tocou para trás. Na primeira, a bola bateu na trave. No rebote. Foi na cabeça do Marco, que aí pegou o goleiro Enzo caído e só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede. E está tudo igual agora no José de Araújo Sintra. Guarani 1, Grêmio Prudente também 1. Carimba, Renato. Marcelo Gobena, bela jogada do Foguinho, deixou o Thiago para trás. Depois, na insistência ali do garotinho Marco, número 9, a bola bate na trave, na volta, ele empurra para o barbante, faz o gol, ou o primeiro gol, gol de empate aqui no José de Araújo Sintra. 1 para o Guarani, 1 também para o Carcará. Marcelo Gobena. E o Marco marca o seu primeiro gol na competição. E vem a equipe do Grêmio Prudente. Aí, era a chance de se consagrar, ele se consagrou, mandando essa bola lá na tela, quase foi parar do outro lado da avenida. E assim, né, Marcelo Gobet, o jogo que o Guarani teve chance, teve oportunidade e não pode vacilar, né? Não pode vacilar. Bela jogada do Foguinho, número 10, vai pra cima. É o tal de... Olha lá, Marcelo. Zanotto aproveitou a furada do Samuel, tenta escapar ali, a bola não saiu, agora sim saiu pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Guarani. Pode completar, Renato. Não, só falando, né, da bela jogada do Foguinho, foi pra cima, no 1 contra 1, deixou o zagueirão do Guarani pra trás, o Thiago, que não conseguiu parar nem a falta. E agora uma falta mais forte, né, Marcelo Gobet? Um pouco mais forte, o árbitro deve ali mostrar o cartão amarelo. Ou será que ele vai fazer isso, Marcelo Gobet? Deixou passar por enquanto. Essa é para cartão amarelo, o glorioso Frank Carlos. Não perca as oportunidades, né? Ele vai só no corpo do seu adversário, realmente vacilou agora, né? Vacilou, mas concluindo, né? Depois da bela jogada do Foguinho, o Marco acabou empurrando para dentro, empurrou, fazendo, né, o gol de empate da equipe do Grêmio Prudente. Agora o Guarani vai ter que recomeçar com tranquilidade, colocar essa bola no chão, fazer com que apareça mais o Zanotto, que vai jogando muito bem, assim como o Haller também, centroavante. Lançamento na área, na cobrança de falta, o toque de cabeça, o toque! Gol! É do Guarani! Botelho, camisa 5, na cobrança de falta, no segundo pau. O pessoal reclama que a bola saiu pela linha de fundo, o assistente mandou dar sequência no lance. Botelho só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede, vencendo o goleiro Luizão. O Guarani passa à frente novamente. Agora, Guarani 2, Grêmio Prudente 1 na marca dos 12 minutos desta segunda etapa. Carimba, Renato! Pode carimbar, Marcelo Gobet, pode carimbar o segundo gol do Guarani. E pelas imagens, à distância, a bola estava muito dentro do campo, vacilou a zaga do Grêmio Prudente. O garotinho do Guarani, que não tem nada com isso, o camiseta 5, Botelho, empurrou no barbante, comemora a torcida do Bugrão. 2-0 aqui no José de Araújo Sintra. É, o melhor momento que poderia acontecer esse gol, porque logo que o Grêmio Prudente fez o gol, veio pra cima e quase fez o segundo. Agora, na cobrança de falta, conseguiu o gol, acalma os ânimos, porque essa vitória hoje é muito importante, Renato. É importante, né, Marcelo? É importante, o jogo é difícil, a equipe do Grêmio Prudente é sim uma boa equipe, o Guarani faz sim um grande jogo.
E lá vem o Guarani, o toque pro Zanotto, chegou a zaga, a recuperação do Cauã Jabes, o chute no cantinho, Luizão, firme, faz a defesa, Renato. E como eu tava te falando, né, Marcelo, o Guarani faz sim um grande jogo, faz o primeiro, toma o gol, busca aí o segundo gol, um vacilo ali da zaga do Grêmio Prudente, a bola alçada, ficou um esperando o outro, o Botelho entrou, acabou fazendo o segundo gol esse que dá um pouco de tranquilidade para a equipe do Guarani no agregado, Marcelo, 54 minutos, apenas 14 minutos desse segundo tempo. Segue 2-1, mas o jogo ganha em emoção, o jogo fica bastante movimentado, interessante e o Bugrão vai vencendo 2-1. E parece que nesse minutinho aí, nesses 2 minutos que depois que tomou o gol, o Grêmio Prudente sentiu, porque o Guarani já chegou por 2 vezes aqui e a equipe do Grêmio Prudente ficou só assistindo. Aquele negócio, né, Marcelo? Uma baita ladeira para subir. Consegue o gol de empate. Tem a possibilidade de repente fazer o segundo gol. Sofre um gol, isso é natural que dá aquela esfriada, aquele balde de água gelada. E o Guarani tem que saber aproveitar esse momento. Aproveitar para, de repente, fazer o terceiro gol e aí sim trazer tranquilidade à equipe de Campinas. E o lateral a favor da equipe do Grêmio Prudente lá pelo lado direito. O arremesso é feito. Na disputa de bola, houve a carga para cima do jogador do Guarani, por isso a falta assinalada, a 9ª falta da equipe do Grêmio Prudente contra 6 do Guarani. O Guarani, Marcelo Gobet, que faz o seu gol de número 42 dentro da competição, é o 8º melhor ataque, né, dentro do Sub-17, então faz aí o seu gol de número 43, já que são 2 que faz nesse jogo, tinha 41 mais 2, é 43, Marcelo Gobet. E agora mais uma falta, a rasteira por trás ali. A falta foi assinalada, o Halley até conversa com o árbitro pedindo o cartão amarelo, mas o árbitro, siga lá a pelota, é só a falta. É aquilo que eu falei, né, Marcelo? Apesar de jovem dentro da federação, pouco tempo, 33 anos de idade, formado no ano de 2025, tem alguns vícios de futebol amador, né? E às vezes quer dar aquela segurada, aquela resenhada, perde algumas oportunidades, agora poderia ficar só na conversa como ficou, mas aqui há pouco ele deixou de aplicar um cartão amarelo para o jogador do Grêmio Prudente. É aquele negócio, é o tal do vício do futebol amador, né, Marcelo? Vem para cobrança a equipe do Guarani. Lá pelo lado esquerdo, ele conversa lá com o pessoal na área, que ele evitar aquele puxa-puxa, a linha de impedimento, cobrança feita, sai ali o Thiago, mas chegou primeiro o Luizão e fez a defesa, e o Luizão firme, né, Renato? Um belo destaque, um belo goleiro da equipe do Grêmio Prudente. É muito bem treinado o Luizão, tem o tempo certo de bola, é um cara que tem uma visão, se destaca, né, apesar aí da derrota da equipe do Grêmio Prudente, o Luizão vai se destacando no gol da equipe da cidade de Presidente Prudente, Marcelo. Sai tocando a equipe do Grêmio, o lançamento do Kihara, tentou lá na frente e rebate a zaga do Guarani, que sai jogando pelo meio aqui com o Cauã. Cauã tem o Zanotto, chegou atrasado o Kihara, a falta foi assinalada, só a falta e agora chegou acabou. Confesso que tudo aquilo que eu disse em relação ao Fran Carlos, a parte disciplinar precisa melhorar. Precisa ter uma leitura melhor em relação à interpretação da regra 12, que é aquelas que você marca, além da falta, sanciona com o cartão amarelo. De novo, ele perdeu a oportunidade de amarelar o jogador do Guarani. Do Grêmio Prudente. Muito obrigado, Marcelo. Vem o Caetano no meio, com o Pietro. Pietro lança aqui pro Zanotto. Belo domínio do Zanotto. Tá no X1 ali, o toque no meio, procurando o Brian. Brian, chute! Que golaço! Gol! É do Guarani! Brian, camisa 7, na marca dos 18 minutos, o toque aqui pelo lado direito, ele recebeu, girou, chutou no cantinho, a bola bateu na trave e morreu no fundo da rede, amplia o Guarani, agora Guarani 3, Grêmio Prudente 1 aqui no estádio José de Araújo Sintra. Carimba, Renato! Marcelo, é o terceiro gol para dar a tranquilidade que foi dito há pouco. O belo gol da equipe do Guarani. Pode carimbar e você vai observando aí no replay. Mais um gol da equipe do Bugre. Agora 3-1 para o Guarani de Campinas. E o Brian marca o seu 4º gol na competição.
Sai jogando a equipe do Grêmio, acabou perdendo o Quirara, volta com Caetano no meio para o Pietro. Olha a chance, aí o toque muito forte para o Brian. Saiu o Luizão e fez a defesa. O Luiz Guilherme dos Santos Chaves, que é o goleirão da equipe do Grêmio Prudente, o Luizão, que é nascido em 25 de maio de 2009, Marcelo Gobeira. Muito bem, vem a equipe do Grêmio Prudente. Agora procura diminuir o placar. Puxou ali, belo lance, o toque, desvio, contra! Gol do Grêmio! Na marca dos 19, quase 20 minutos desta segunda etapa. O desvio é feito matando o goleiro Enzo. Agora no placar, Guarani 3, Grêmio Prudente 2. Carimba, Renato. Marcelo, pode carimbar, né? Um gol mais azar do zagueiro do que propriamente outra coisa. O gol que vai diminuindo o placar, 3-2, é o gol que vai botar fogo no jogo, Marcelo Gobeira. Confesso que eu não consegui ver de quem foi o desvio do jogador. Aí foi contra, Renato, ou de quem fez o cruzamento? Não, esse é contra, né? Ele tenta fazer a interceptação, acaba colocando, até porque ela não tinha direção do gol, né? Se não tem o toque do zagueiro do Guarani, a bola não entraria. Então isso é um gol contra, sim, né? E o gol que eu te falei, né, Marcelo? Que vai botar fogo aí no jogo, um 3-2, que o Guarani poderia respirar no 3-1, agora o Grêmio Prudente volta para a partida, vai para cima, temos ainda aí quase 20 minutos para se percorrer, chegamos na metade desse segundo tempo, vamos ver como é que vai se comportar as duas equipes aí. O jogo é bom, Marcelo, o jogo é movimentado. E nessa paralisação aí, Renato, tivemos duas substituições na equipe do Guarani. Sai o camisa 8 Pietro para a entrada do 18 Maroto, entrou camisa 19 o Dreger para a saída do camisa 9 o Harley. Legal, duas trocas, coloca o Dreger, centroavante, né? Sempre aí bastante participativo nos jogos do Guarani. Sai o Harley, sai também o Pietro. Vamos ver, com essas duas peças descansadas, quem sabe o Maroto apronta alguma coisa e faz que nem a avó dizia. Ser um garoto maroto, Marcelo Gobeira. Nossa senhora, tava esperando essa. Tava esperando, eu sei que você está, por isso que eu falei. Agora as equipes já vão voltando. Até aqui pro Guarani, pensando pelo lado positivo, o momento do gol foi justamente na hora ali da paralisação para a parada técnica, né? E aí o técnico Marcos Paulo pode conversar ali com os jogadores para acalmar, já que acabou de fazer o terceiro, tomou o segundo. O jogo é muito bom aqui em Amparo. É disputado, corrido, com muita intensidade, né? E quando se faz o terceiro gol, a possibilidade de o Guarani ter um pouco mais de tranquilidade. Aí numa jogada de muito azar do zagueiro do Guarani, à distância, a impressão de que é o Caetano que faz o último toque, né? A bola acaba entrando na meta do goleirão o Enzo. Então, com isso, Marcelo, com isso o jogo volta a ficar disputado. Com isso a equipe do Grêmio Prudente volta a estar no jogo. E agora o Guarani tem que ter tranquilidade, até porque o placar é favorável à equipe de Campinas. O que tem que fazer agora é tentar cadenciar um pouco mais essa bola, segurar um pouco mais essa bola, ficar mais com posse da bola, para que, quem sabe, de repente, no espaço vazio, fazer o quarto gol, aí sim decretar a vitória, Marcelo. Tentou o lançamento a equipe do Guarani no início da partida, a bola ficou com o goleiro Luizão, que já sai jogando ali pelo meio. A inversão de jogo lá na esquerda, tenta sair pela direita o Astorga, a recuperação do Guilherme. O toque no meio, recuperação do Zanotto, esperto ali, mas adiantou demais. No fé de fé, a bola adianta, fica com a equipe do Grêmio Prudente. Foguinho, acabou sendo enganado pelo kick da bola, mas a recuperação do Marco. Ele faz o giro, toca mais atrás para o Quirara. Quirara lá na direita com o Guilherme. Guilherme chega, tem o domínio, evita a saída, mas acabou adiantando, recupera, rouba a bola a equipe do Guarani com o Brian. O Brian ajudando ali o sistema defensivo, vai protegendo a bola, tá valendo tudo isso. Recuperou ali o último toque, foi do jogador do Guarani, é lateral para a equipe do Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente que tem mais um lateral e o Astorga, né, Marcelo, que com muita força sempre joga a bola lá no formigueiro, né? E aqui o Guto Rodrigues está dando uma cornetada no nosso cinegrafista. Siga na pelota, Marcelo.
Siga lá a pelota, vem a equipe do Grêmio Prudente, tocando a bola, lá pelo lado direito. O cruzamento feito no meio da área, o toque do Enzo, tá valendo tudo isso. Tenta sair jogando, acabou se desequilibrando. A bola sobra com o Kihara. Aqui na esquerda, o toque na frente para o Foguinho. É perigoso, tem que estar atento aí nesse momento a equipe do Guarani. Foguinho protege agora dois ali na cobertura. Kihara faz o lançamento no segundo pau muito forte, direto pela linha de fundo na marca dos 24 minutos, Renato. 24 minutos agora de que teremos que observar como vão se comportar as duas equipes, né? O técnico da equipe do Grêmio Prudente reclama de um possível pênalti ali, o Emilson, ou melhor, o Lucas Silva, né, pedindo um pênalti pro quarto árbitro, não vai adiantar nada, é só desabafo, até porque o quarto árbitro não vai poder fazer nada. Sai jogando a equipe do Guarani, Zanotto aqui pelo lado direito, no domínio, houve o toque de mão, aí o toque de mão foi do Zanotto, por isso a falta assinalada contra a equipe do Guarani. Jogo já reiniciado, bola com a equipe do Grêmio Prudente, vai tocando a bola. Vai tocando, mais atrás, lançamento feito à frente, procurando o Foguinho. Bateu nas costas do Foguinho, a bola acabou saindo pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Guarani. Guarani faz o arremesso, o toque de cabeça do Dreger para o Cauã Jabes. Foi puxar, ô louco! Agora vai levar o cartão amarelo. Agora vai, né? Agora vai. Depois de muita insistência, ou deixar de aplicar alguns cartões amarelos, ele tira o garotinho do bolo ali, o número 4, o Samuel, por agarrar, puxar, insistir de forma persistente, né, ou segurar o seu adversário. Cartão amarelo bem aplicado agora, Marcelo. Cartão amarelo a favor, cartão amarelo para a equipe do Grêmio Prudente, é o terceiro cartão amarelo da equipe na partida, contra nenhum da equipe do Guarani até o momento. Cobrança de falta, Maroto, lá no meio da área, o desvio de cabeça. A bola passa à direita ali, o Dreger subiu sozinho e agora teremos mais uma substituição na equipe do Guarani. Vai entrando camisa 16 na gata, né, Renato? Isso, o 16 vai deixando o campo número 11, o autor do primeiro gol, né? O número 11, Zanotto, foi embora e entrou 16 na gata. E daqui a pouco duas substituições na equipe do Grêmio Prudente. Vão entrar o camiseta 15, o Rocha, e o 17, Alisson, né? Vai deixando o campo ali o garotinho da equipe do Grêmio Prudente. No 17 saiu o 11, Marcelo. O Pajé foi embora, entrou o 17, Alisson. E a outra substituição, sabemos já quem entrou, o 15, Rocha. E saiu o 4, o glorioso Samuel, que acabou de receber o cartão amarelo. Ele já podia ter sido expulso, né? Porque Poderia. ele já tinha... Houve a possibilidade de receber um cartão amarelo, o técnico foi esperto em relação a isso, né? Exatamente, porque ele faz duas faltas, as duas merecedoras de cartão, ele só recebe um amarelo, aí o treinador falou, chega, vou eu tirar ele, senão vai complicar. E vem a equipe do Grêmio Prudente, Chico aqui pelo lado esquerdo, faz o lançamento na área, saiu o Enzo e fez a defesa. Ele manda já o chutão lá pra frente, Dreger na corrida, mas a bola sobra ali com o Luiz, rapaz do céu, Luizão, goleiro e árbitro só no final da partida, né, Renato? Mas ele foi enganado ali pelo kick da bola, né, Marcelo? Foi enganado ali pelo kick, mas estava distante, deu para se fazer a defesa, segue 3-2 para a equipe do Guarani, pouco mais de 28 minutos desse segundo tempo. Sai tocando, Kihara, lá na direita, com o Rocha. Não, é o Astorga. Astorga faz o lançamento, domínio, toque de primeira para o Alisson. Na briga ali, tá valendo tudo isso. Chega ali até o Marco, acabou perdendo. Cauã bateu nele ali, tentou ligar o contra-ataque, mas não deu certo. Volta com a equipe do Guarani. Vai chegando com o Rocha, lá na direita com o Bahia. Bahia vai avançando, faz o toque no meio para o Marco, domínio, tentou. Atrás ali não tinha ninguém, melhor para o Cauã, que sai jogando aqui pelo lado direito. O lançamento para o Dreger, saiu o Luizão ali, do jeito que deu, ele se atrapalhou no domínio. Aí ele não quis saber de brincadeiras. Mandou pela bola pela linha lateral, ele segura a bola
E aí o Dreger também não tem que ir assim, né? Que pode é o risco de levar cartão, né? O Luizão tem que receber o cartão por segurar a bola, né? E ter um pouco mais de atitude firme em relação ao Dreger para não virar confusão. Vem a equipe do Guarani, Thiago invadiu a área na linha de fundo, chute cruzado. Luizão, a bola sobra com o Cauã. Arriscou o chute. Aí não, Cauã. Pegou muito mal na bola, mas o lance ali do jogador do Guarani, o Thiago, foi bonito e a bela defesa do Luizão. Bela jogada do Thiago, Marcelo. Bela jogada depois da grande defesa do Luizão. Mais uma defesa do Luizão. No rebote, o camiseta 10, o Cauã acabou chutando por cima. Segue 3-2 aqui no José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. E vem a equipe do Grêmio Prudente, que rara. Tenta a inversão lá na esquerda. O desvio de cabeça. O toque. Gol! É do Grêmio Prudente. O toque do Caetano matou o goleiro Enzon, que saiu na bola, aproveitou o jogador da equipe do Grêmio Prudente e só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede na marca dos 30 minutos. Agora aqui no José de Araújo Sintra, 3 para o Guarani, 3 para o Grêmio Prudente. Carimba, Renato! Marcelo, mais um vacilo, né? Mais uma bobeira da zaga do Guarani. E aí o 7 da equipe do Grêmio Prudente não tem nada com isso, né? O Otávio acaba empurrando para o Barbante, faz aí o gol de empate. Agora sim a água inverteu, né, Marcelo? O banho de água gelada contra a equipe, agora na equipe do Guarani, que tinha tudo, né, na mão, a faca e o queijo para poder liquidar. 2 vacilos, infelizmente 2 vacilos, o Grêmio Prudente empatou. E o Otávio marca o seu 3º gol na competição. Vem avançando a equipe do Grêmio, lançamento na frente, Dreger ganhou, fez o corte, pênalti! Ele ganhou do Luizão, Luizão tentou alcançar a bola, mas só pegou o Dreger. Renato Cavadinho, o lance é seu. O lance é de pênalti, Marcelo, estamos vendo aí pelo replay, né, o goleirão também, vacilo da zaga da equipe do Grêmio Prudente. O Dreger, como centroavante que é, brigador, lutador, na entrega, conseguiu sofrer a falta e possibilidade da equipe do Guarani voltar à frente no placar, já que o Maroto, número 18, está com a bola. Agora tem aquele negócio, será que é o Maroto? Será que ele não vai passar a bola para outro? Tem que esperar um pouquinho antes de confirmar, Marcelo. Ele já recebeu a bola de um outro jogador. Então vamos ver ali se vai ter um 3º jogador nessa brincadeira. O Guarani prepara 3 substituições. Daqui a pouco, camisa 14, João, o 15, Miguel e o 20, Adilson. E a torcida do Otávio tava firme aqui, né? Tá firme aqui enquanto vai tendo as trocas, né, Marcelo? Como você disse, 14, 15 e 20. O 14 é o João, o 15 é o Miguel e o 20 é o Adilson, jogadores que entraram neste momento na equipe do Guarani. Eu só vi saindo o Cauã Jabes. O Cauã Jabes saiu. O Botelho também. O Botelho também. E o próximo é o... E o 2, o Thiago. Ficou pro Brian. Chegou um 3º jogador. Aquele negócio hoje, né, Marcelo? Nem sempre quem pega a bola é o que vai cobrar. Camiseta 7, Brian, tem a possibilidade de fazer o 4º gol e voltar à frente a equipe do Guarani. Brian, toma distância. Luizão no centro do gol. Autorizado. Muita atenção aqui no José de Araújo Sintra. O Brian, posicionado, chute! Gol! Do Guarani, Brian, camisa 7, na marca dos 33 minutos, na cobrança de pênalti, deslocou muito bem o goleiro Luizão, bola de um lado, o goleiro de outro, o Guarani volta a ficar à frente, agora Guarani 4, Grêmio Prudente 3,
Carimba, Renato! 1, 2, 3, 4, Marcelo. Pode carimbar o 4º gol da equipe do Guarani. Um jogo eletrizante, um jogo de gente grande e uma cobrança magistral do Brian. Agora, Marcelo Gobet, 4, é isso mesmo, 4 para o Guarani, 3 para o Grêmio Prudente. E o Guarani já recupera a bola, vinha avançando aqui, o cruzamento feito. O Brian só protegeu, ganha lateral lá pelo lado esquerdo. Vem mais uma substituição na equipe do Grêmio Prudente. Camiseta 16, né? O 16 que é o glorioso João Pedro. Tá prontinho ali para entrar, vai sair... Aqui agora a placa nos confunde um pouco, mas vai sair o 7, né? Vai deixando o campo o número 7. O Otávio, ele que foi autor de um dos gols da equipe do Grêmio Prudente. E o Brian marcou seu 5º gol na competição. O 2º dele na partida, o 5º no Campeonato Paulista. Falar uma coisa pra você, além de fazer substituição, você tem que fazer leitura também da placa, porque eu vou te contar uma coisa. É só Jesus mesmo, viu, Marcelo? Só Jesus na causa. Vai tocando a bola ali. O Miguel, o toque não saiu legal, ganha lateral a equipe do Grêmio Prudente. Já estamos chegando na marca dos 35 minutos deste segundo tempo. No placar, é isso mesmo, Guarani 4, Grêmio Prudente 3. E um bom jogo, um espetáculo de jogo nesse segundo tempo, né, Marcelo? Um segundo tempo bastante movimentado. Lógico que temos que também deixar e comentar, né, que os 2 gols da equipe do Grêmio Prudente foi por conta de bobeira da zaga do Guarani, mas isso é do futebol, não tem o que fazer. Isso faz parte para quem tá lá dentro e quem joga. E o Guarani teve força, né? Teve força, entrega do Dreger para ir buscar e lutar, né? E sofrer o pênalti e fazer o 4º gol aí, no caso o Brian, gol esse que vai dando a vitória. E que vitória! Importante vitória até aqui para a equipe do Guarani. O Dreger que entrou ali, fez um salseiro na área e conseguiu o pênalti no momento certo, logo depois do empate da equipe do Grêmio Prudente. Porque um empate para o Grêmio Prudente seria aí, um grande resultado jogando aqui em Amparo, mando da equipe do Guarani. Só que o Guarani não deixou de brigar, não deixou de lutar, né? Conseguiu de forma imediata ali, né, o 4º gol. Isso traz um pouquinho de tranquilidade, mas não pode vacilar, não pode dar bobeira. Nossa. Porque a equipe do Grêmio Prudente não se entregou aí. Rapaz, tá valendo tudo ali. Chega, né? Pô, tá assistindo o lance aí, por isso que acontece, né? Ele tá caminhando o árbitro, o Fran Carlos. Chega, aproxima, marca a presença física. É isso que às vezes essa rapaziada jovem parece que tá vindo por vir, né? Vou lá, cumprir tabela. E não é assim, né? Não adianta ficar só na responsabilidade do assistente, né, Renato? Tem que ir lá e participar do lance, ainda mais daquele bolo ali. E ganha escanteio ali a equipe do Grêmio Prudente. Aí não é, né, Marcelo? Se você transferir a responsabilidade que é sua, o assistente tá para te ajudar, não para fazer o seu papel. Escanteio a favor da equipe do Grêmio Prudente. Momentos de expectativa aqui, autorizada a cobrança, 37 minutos desta segunda etapa. Cobrança autorizada, feita, fechada, desvio de cabeça. Foguinho aqui só acompanha, ganha lateral a equipe do Grêmio Prudente. Foguinho tem pressa, já toca para o Guilherme. Faz o lançamento na área, afasta a zaga. Quem tá ali é o João, mas não consegue alcançar. O Foguinho só protege, é novo lateral. O lateral é cobrado, afasta a zaga do Guarani, tenta ligar o contra-ataque agora. Mas a recuperação do Marco, o toque é feito, mas chega ali o Adilson. Não perde ganha, fica com a equipe do Grêmio Prudente. Rapaz do céu! Vermelho. Vermelho, ele entendeu que isso é jogo brusco grave. No momento em que o jogador vai pela disputa da bola, né, Marcelo? Ele vem e chuta e acerta tudo, menos a bola. Então foi muito bem expulso agora o jogador da equipe do Guarani. É o 14, seria o 14, Marcelo? Eu acho que é o João. Vamos ver se é o João. Ele tá saindo aqui, ó. Não é ele? Antes de querer adivinhar, a gente espera e já fala quem foi o expulso aí. Mas assim, né? Merecida a expulsão, perdeu o time, né? O João aí, se for o João. Vamos ver, tá saindo aqui. Agora passando a branca. 18. O 18. Isso. É o Maroto. Maroto que acabou sendo expulso. E forte a entrada do Maroto, né? Foi bem Maroto forte agora, né, Marcelo? E é o primeiro cartão da equipe do Guarani. O primeiro cartão, o cartão vermelho.
Cobrança de falta na área, o desvio de cabeça na trave! O toque de cabeça, tá sentindo ali, houve o choque. Houve o choque ali, os dois jogadores caídos ali, o árbitro já pediu a presença do departamento médico, Renato. É, o cabeça, né, Marcelo? Cabeça sempre tem que ter uma atenção redobrada. Bela cabeçada do jogador da equipe do Grêmio Prudente. O goleirão, o Enzo, quase, ou melhor, não tinha o que fazer. A trave acabou aí evitando o que seria o gol de empate. Olha, Marcelo, que jogo alucinante nesse segundo tempo. O jogo é lá e cá, o Guarani perdendo oportunidade, o Grêmio Prudente perdendo oportunidade, o placar 4-3. 4-3, jogão de futebol, jogão de bola, realmente o Guarani precisa dessa vitória, né? Depois fará um jogo fora, na verdade jogará no próximo dia 5, né? No próximo dia 5 de setembro, às 11 horas da manhã contra a equipe do Clube Atlético Paulista, né? Então realmente a vitória é muito importante caso ela se concretize, né, Marcelo? Até porque ainda temos alguns minutos, ou melhor, a última volta do relógio. Eu vou arriscar, Marcelo. Manda. Eu vou arriscar. Vou chutar 6 minutos nesse intervalo. Vamos ver. Então vamos aguardar daqui a pouco. O quarto árbitro vai levantar a placa de substituição. Eu estou levantando a informação, Renato, para confirmar o local do jogo do Clube Atlético Paulista. Eu não me recordo agora, a gente está levantando a informação. Salto de Pirapora, no Estádio Municipal Jair Alves dos Santos. Salto de Pirapora é o próximo confronto, a cidade de Salto de Pirapora contra o Clube Atlético Paulista, que joga pela primeira vez esta competição, salvo engano, e se classifica aí para a segunda fase. Reiniciada a partida com bola no chão, Enzo com ela, dá aquela puxadinha para ganhar alguns segundos. Errou por um, Renato. O treinador até reclama, acha pouco, né? Eu também, Marcelo. Por tantos gols que tivemos, atendimentos, substituições. Mas tá bom, tá de bom tamanho aí, vamos lá. Faltam 5 minutos então, Marcelo Gobeiro. Vamos até os 45. A bela recuperação lá pelo lado esquerdo do Adilson. Ganha lateral a equipe do Guarani. Lateral já cobrado, Adilson com ela, tenta fazer a puxeta lá pelo lado esquerdo, a marcação do Bahia, o último toque foi do Adilson, por isso o novo lateral a favor da equipe do Grêmio Prudente. Astorga com ela, vai avançando, toca aqui na esquerda com o Chico. Chico domina, tem a marcação de longe do Nagata. Faz o lançamento, afasta a zaga ali com o Guilherme, completa o Miguel. A bola volta com o Miguel, ele toca à frente, acabou perdendo. O Miguel tem o domínio, lembrando que o Guarani joga com 1 a menos. Ganhou o Miguel, faz o lançamento aqui na direita, avança o Nagata, ele tem o domínio, o tapa na frente para o Dreger, o toque, Luizão, mas estava em posição irregular o Dreger. No momento que recebeu o passe, o quarto impedimento do Guarani, Renato. O impedimento aconteceu, o Dreger estava ali bem à frente do penúltimo defensor. A galera do Grêmio Prudente vai à loucura aqui, pedindo uma falta no meio campo aqui no jogador quando disputa a bola. E eu vou falar uma coisa para você, a resenha tá forte ali entre o Gabriel Petrini e toda a comissão técnica do Grêmio Prudente. O árbitro, nas grandes decisões, que foi o pênalti e a expulsão, ele acertou, mas ele precisa rever o seu conceito em relação à leitura do jogo. Em alguns momentos ele deixa muito, e eu disse lá no começo, né, Marcelo, por isso que você falou, o árbitro não se elogia. No momento que ele foi exigido, ele se confundiu um pouco. Eu entendo que aqui aconteceu a falta, mas ele, que é o árbitro do jogo, mandou jogar, por isso toda a revolta aqui da rapaziada do Grêmio Prudente. E vem descendo o Grêmio Prudente. Vai tocando a bola lá pelo lado direito, pede a movimentação, vai avançando, o cruzamento, com tranquilidade, o Enzo faz a defesa. E que vitória do Guarani, né, Marcelo? Na entrega, na determinação, na coragem, né? Com o jogador a menos aí, em uns minutos para cá, teve a chance aqui, tudo bem que o Dreger estava em posição de impedimento, agora é momento também de jogar fechadinho, né? Garantir o resultado, Marcelo Goleiro. Sem dúvida, Renato. Vem a equipe do Grêmio Prudente, o lançamento tenta a inversão aqui na esquerda com o João Pedro. João Pedro consegue o domínio. Houve o toque da zaga do Guarani, a lateral já cobrado. Eu só escutei o meu Deus aqui, Chico. O lateral foi uma laranja que ele atirou, né, Marcelo? Não foi um lateral. Chico com ela, faz o lançamento lá na área, na entrada da área, o desvio de cabeça do Raul.
O toque é feito, tenta sair, o Brian acabou perdendo. Volta com Kihara. Kihara, o último jogador de linha da equipe do Grêmio Prudente. Cruzamento na área, o Enzon. Rapaz, se esticou todo, fez a defesa. Saiu jogando, mas saiu jogando errado. Aí chegou na... Rapaz, o pessoal tá chegando firme, Renato. Agora foi forte ali, né? Tanto o jogador do Guarani quanto o jogador da equipe do Grêmio Prudente. Lateral já cobrado, Marcelo. E vem o Grêmio Prudente. Já chegamos aos 44. Vai avançando lá pelo lado direito. Tenta o toque de bola. Astorga com ela. Mais à direita para o Bahia. Bahia faz o corte na marcação. O Miguel vai avançando aí. Caiu de Maduro querendo a falta. O árbitro mandou da sequência. E a bola fica com o Brian. Tenta ligar o contra-ataque. O Dredger aqui pelo meio. Vai avançando o Brian. Segura muito a bola. Demorou para tocar. A recuperação do Kihara. O toque na frente para o Foguinho. Lá na direita. Vai avançando Astorga. Tá no campo de ataque. O cruzamento é feito. Caetano se abaixou. Fez o corte de cabeça. Demorou. Miguel chegou firme no carrinho ali. O Alisson, e vai levar seu cartão amarelo, o camisa 17 da equipe do Grêmio Prudente. Cartão bem aplicado, né, Marcelo? Cartão para acabar o jogo, essa é a verdade. Ouso a dizer que o Guarani conquista os 3 primeiros pontos desta segunda fase, Marcelo. Dá para cravar ainda, não, Marcelo Gobet? Olha, de tudo que aconteceu nesse jogo, ainda não. A não ser que ele deu mais 1 minuto de acréscimo, até porque os 45 já deu. Já deu. Autorizada a cobrança. A equipe do Guarani tem que mandar essa bola lá na área do Luizão. Para sair longe de perto. Lançamento feito, procurando o Brian. A bola foi direto pela linha lateral, acabou. Na marca dos 45, quase 46. Fran Carlos Araújo Gonçalves Fernandes põe ponto final, Renato. Guarani 4, Grêmio Prudente 3. Grande vitória, na dificuldade, na boa entrega também da equipe do Grêmio Prudente, mas o destaque mesmo vai para a equipe do Guarani, que conseguiu um grande resultado, enfrentou sim um bom adversário, mas soube sair das dificuldades, né? Encontrou dificuldades, mas soube competir, jogar, buscar o gol, inclusive, né? Depois que abre 3-1, sofre o empate, mas consegue aí buscar no final, ou quase perto do final, o 4º gol, e com isso a vitória mais do que importante, é a vitória para dar tranquilidade, uma semana de muito trabalho da rapaziada do técnico Marcos Paulo, e depois agora esperar, né, o próximo confronto, que será na cidade de Santana de Parnaíba, Salto de Pirapora contra o Clube Atlético Paulista. Então é isso, Marcelo, foi um bom jogo, e na verdade 2 bons jogos, né? Tanto no Sub-15 quanto no Sub-17, uma vitória importantíssima para a equipe do Guarani, consegue aí os seus 3 primeiros pontos, lógico, depende muito do que está acontecendo, ou já terminou também Clube Atlético Paulista e SKA, né? E aí o Guarani vai aí pertinho ali, ficando dentro da zona de classificação, isso é bom, isso é importante para dar continuidade. E lembrando, Marcelo, depois dessa fase, a terceira fase do Campeonato Paulista Sub-17 é eliminatório, né? É mata-mata, então tem que ir se organizando e aí buscando cada vez mais a classificação. Vamos aos números finais da partida. A equipe do Guarani, 14 chutes, 8 na direção do gol, cometeu 8 faltas, 1 escanteio a seu favor, 4 impedimentos, 54% de posse de bola, 1 cartão, o cartão vermelho para o camisa 18, o Maroto. Os gols assinalados por Botelho, camisa 5, 2 do Brian e 1 do Zanotto. A equipe do Grêmio Prudente, 8 chutes, 2 na direção do gol. Aí você vai falar, mas peraí, marcou 3 gols e foi 2 chutes na direção do gol? 1 gol foi contra. E aí não considera chute a gol da equipe do Grêmio Prudente. 13 faltas cometidas, 3 escanteios a seu favor, nenhum impedimento, 46% de posse de bola. 4 cartões amarelos e os gols assinalados por Otávio, o Marco e o gol contra do Caetano, camisa 4 do Guarani. A nossa próxima transmissão aqui na TV Guarani, no dia 4 de setembro, pela categoria Sub-20, onde o Guarani enfrenta a equipe do 15 de novembro de Jaú. E quando você vai dando uma olhadinha aí no chat até pra gente se despedir, Marcelo, eu vou me despedindo, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco,
também na humildade, pedindo desculpas caso tenha saído alguma coisa daquilo que vocês não gostariam de ter ouvido, um nome errado ou coisa desse tipo. Mais uma vez, obrigado ao Guarani Futebol Clube, obrigado ao nosso patrocinador Biguá e também a você que esteve conosco na audiência, você que esteve aqui sempre ligado durante todo esse tempo. Marcelo, foram mais de quase 4 horas de live, é isso? Entre o Sub-15 e o Sub-17, ou 4 horas não, né? Pouquinho, 9, mais ou menos. 3 horas e pouquinho, enfim. Mas o importante é isso. Agora, nos resta, Marcelo, voltar pra casinha. Partiu casinha. Partiu casinha, vamos embora, até a próxima. Valeu! Estamos de volta então, agradecendo a todos que estiveram com a gente, um abraço aí pra galera que nos acompanhou, o Mr. Bold aqui, a Meire, vai Guarani, ela, jogo agitado no final, tá valendo, ótima transmissão, os jogadores estão de parabéns, afinal o Guarani venceu. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nas 2 transmissões, nestas 2 lives. Nós vamos ficando por aqui, desejando a todos um ótimo final de semana e uma excelente semana. Um grande abraço a todos, até a próxima, tchau.